Fala aí galera, eu sou o T e porra cara, ter que passar por isso é muito vergonhoso cara. E isso se repete constantemente, formato após formato, banlist após banlist, lançamentos após lançamentos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns debates de questões de banlist que já estão aparecendo por aí, né? Afinal de contas a banlist foi lançada em setembro. Eu acho que tá um pouco, talvez, é que no ano passado eles lançaram mais ou menos em novembro, né? No final do mês, pra poder ficar válida em dezembro. Não tenho certeza se é isso que vai acontecer por agora, né? Não parei muito pra pensar sobre, mas imagino que só venha em janeiro a próxima banlist. Ainda assim, os hits, sejam agora em dezembro, novembro ou janeiro, são os mesmos porque o formato é o mesmo, com a diferença que tá vindo Centurion por aí, né? Nem sei se já lançou, acho que já. Mas hoje nós vamos debater um pouquinho sobre isso. Vamos tentar entender, daqui a pouco você vai entender sobre o que eu quero dizer, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Mas antes de você prosseguir com o vídeo, tá recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiro da MyPicard, acesse aí mypicards.com.br nesse momento onde tá todo mundo puto com lojista. Se você tá puto com lojista, acesse MyPicard para poder comprar cartas de players, que nada mais são do que lojistas arrombados também, que estão vendendo cartas no mesmo preço, mas lá você pode achar com preços mais interessantes a depender da carta que você tá procurando. E claro que se você acessar aí pela MyPicard, você vai usar o meu cupom aqui, ó, Teixeira5 para ganhar 5% de desconto nas suas compras dentro do site, certo? Então acesse aí mypicards.com.br para poder comprar suas cartas e se você quiser, você pode também vender as suas cartas e aí você vai sentir na pele o que é ser um lojista arrombado, porque obviamente você não quer perder dinheiro, certo? Então acesse aí mypicards.com.br, compre suas cartas, vende suas cartas e é isso aí, vamos pro assunto do vídeo. Let's freaking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o vídeo em que me motivou a fazer isso aqui. Eu tava passeando pelo Facebook aqui uns dias desses e aí eu vi que alguém postou lá no grupo da Nexus, dentro do Facebook, né, o vídeo dessa guria. Eles colocaram uma foto dela, essa imagem, especificamente essa imagem aqui, perguntando se gostava dela. Não conheço o canal, realmente não conheço, mas veio essa tela aqui, que sinceramente, ok, é uma banlist que eu não concordo com tudo. Colocaria 500 mil coisas, colocaria uma Isolde ali também, de palpite, de rolê. Golada na beira, alto meio-dia. Mas um ponto é, esses palpites aqui de cartas banidas são muito assertivos. São muito assertivos e é esse o ponto que fere completamente a nossa cognição e esse é o ponto vergonha alheia, tá? Eu só queria colocar isso aqui só pra poder exemplificar, né, que é onde eu vi a parada. E eu não tinha parado pra pensar ainda sobre as questões de banlist, por isso eu não fiz vídeo ainda sobre, por exemplo, porque acho que tá um pouquinho longe ainda, mas já que apareceu isso aqui, eu queria comentar sobre, tá? Então essas cartas aqui são realmente vergonhosas, porque passa formato e entra formato, cartas assim são problemas. E como assim, né? O que eu quero dizer com isso no final das contas, cara? O que você tá falando? Bom, se você não conhece, esse aqui é o Hothead Dragon Arcfiend King Calamity. Ele é um monstrinho que tá sendo popularizado, tem alguns decks que já usam ele. Se você acompanha o meu canal de jogos comentados, por exemplo, você deve ter visto lá que eu postei um jogo de VW do Rotella, né? Um jogador de Belém. E lá no VW o deck era focado nisso. Por quê? Porque existe esse cara, o Crimson Dragon. O Crimson Dragon, ele é um monstro que ele é feito, que se ele é special, não, na verdade ele tem um efeito quick, né, que você pode escolher um nível 7 ou maior synchro no campo, exceto ele mesmo, e aí você vai voltar o Crimson Dragon pro extra deck e invocar um synchro do mesmo nível do monstro em que você deu alvo. E qual é o plano? Você vai fazer o Barão, você vai fazer o Barão não, você vai fazer um synchro 12, por exemplo. Ele é usado pra burlar, por exemplo, pra fazer o Dispatch sem usar dragão. Então você faz o Barone, faz o Crimson Dragon, dá o Crimson Dragon do alvo no Barone, volta ele e faz um Dispatch. Você burla a mecânica, o que por si só já é ofensivo. Mas quando você burla a mecânica pra poder invocar um bicho que é Floodgate, aí fudeu. O Crimson Dragon é uma carta recente. E aí você faz um synchro 12 qualquer. Você pode fazer o Super Heavy Samurai, que é uma carta merda, que você só faz ela pra dar FTK.
de alguma forma, e aí você pode fazer ele, o Super Heavy Samurai, que é um Synchro 12 genérico, ou você pode fazer o Mathmech Final Sigma, por exemplo, que é um Synchro 12. E aí, simples de fazer, né? Que seja fácil de se fazer com quaisquer dois monstros. E aí, do lado dele, você faz o Crimson Dragon. O Crimson Dragon, no turno do oponente, volta pro extra deck, dá alvo no Synchro 12 e você invoca o Calamity, que quando ele é Synchro invocado, e o efeito do Crimson Dragon vai fazer isso, você pode ativar esse efeito. Pelo resto desse turno, seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos no campo. E seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos em resposta a essa ativação. Você não pode responder esse cara. É claro que aí tem formas, Droplets, Chalice, Imperma no Crimson Dragon, se o cara fizer esse efeito enquanto você não tem cartas no campo, Book of Moon, Book of Eclipse, se ele não tiver um baralho do lado, tudo isso você pode fazer para evitar que isso aconteça. Mas pode acontecer, e quando acontece, skip your turn. Essa carta existe. Outra carta que existe também no formato que faz algo nessa vibe, e principalmente num formato onde tem-se a vibe de ser um formato muito aberto, porque as decks não funcionam muito bem, sem hand trap, isso acontece, né? O uso desses decks, dessas cartas. E, é claro, não teve um deck de Arcfiend King Calamity que ganhou algum torneio. Não teve, não é esse o ponto. O ponto é que é problemático existir no formato. E com o deck de... Qual é o nome do deck novo que eu falei? Centurion. O deck de Centurion, essa jogada é a principal do deck. Você faz ele assim, cara, sem usar o Crimson Dragon no deck de Centurion, tá ligado? Então, realmente, o que ele não vinha causando de problema no mainstream, ele pode causar agora com a exceção do Centurion no jogo. E é claro que é uma carta que não deveria existir e que claramente vai ser alvo da banlist. Outra carta nesse formato que tem algo semelhante é esse cara aqui, cara, o Acid Golem. Não sei se você viu o meu vídeo falando do Mikanko, né? O Mix, Michel Veríssimo, brasileiro, ganhou o ICS da Bolívia recentemente usando o deck de Mikanko, que eu vou deixar linkado aí em cima, caso você ainda não tenha visto. E usa Cam, Gen, TTT, os Mikankos em si, o Sinful Spore, os Dark Witch, Isolde, usa tudo. E também chega nesse cara, que é o principal bagulho, né? Que é o Acid Golem. Se você não conhece o Acid Golem, o efeito dele é muito simples. É um monstro muito antigo. O efeito dele é que durante seu standby, detache o material dessa carta ou tome 2000 de dano. Pog. Você não pode Special Summon qualquer monstros. Enquanto essa carta não tem materiais Exceeds, ele não pode atacar. Então, basicamente, eu faço o Acid Golem e eu não posso fazer qualquer Special Summon de monstros. Ele era usado, há um tempo atrás, pra você poder usar dois monstros nível 3 e fazer um bicho grande bater e matar. Era isso. Se você não matasse, era desesperador, porque esse Acid Golem tá no teu campo. E se você não consegue tirar ele do teu próprio campo porque não existiam links, você simplesmente se fudia. Ele ficava lá e você não podia fazer qualquer Special Summon. Mas eu fazia ele pra matar. Acontece aqui no Yu-Gi-Oh! Sempre vai gerando cartas desnecessárias. Algumas cartas desnecessárias com um poder super alto, como circulares, como um monte de carta que eu falo que é desnecessários, uma World, enfim, esse monte de coisa. Lança uma parada dessa, ou às vezes lança uma parada que também é desnecessária, com um efeito bem besta e idiota. Situacional. Mas que essa situação, eventualmente, acontece. E é esse o problema do bagulho de sempre se esperar de que algo não tá dando problema agora, por mais que, meu Deus do céu. E aí é que entra os hits vergonhosos, tá ligado? Porque são coisas muito específicas. E que parece que não tá fazendo nada agora, mas em algum momento ele vai fazer. E essas cartas estão fazendo isso agora, essas coisas. E essa carta é esse Link 2 extremamente genérico. É a Geonator Transvestite. Ela é uma carta muito idiota. Simplesmente, ela diz que se ela aponta para dois monstros e ela aponta uma diagonal para lá, pro oponente, e uma diagonal para baixo para você, se ela aponta para dois monstros, você troca o controle dos monstros, né? E qual é o ponto? Você vai fazer o Acid Golem com essa... e vai fazer essa mina apontando pro Acid Golem, e como a tua jogada de Kengen coloca o monstro no lado do oponente, você dá o monstro pro oponente e faz esse Link trocar o controle, né? Então eu, indo primeiro, faço o Acid Golem, dei o Ken ou Gen pro oponente, faço esse Link que é muito genérico, ó, se quer dois monstros eu faço ele e eu troco o controle. O Acid Golem não tá mais comigo, o desespero não tá mais do meu lado, tá do lado do oponente. Desnecessário pra caralho. Por que essa carta existe? Qual é a proposta, tá ligado? Até hoje, nunca se viu essa carta sendo usada, a não ser pra esse propósito. Como, por exemplo, esse cara aqui também, que ele é feito igual o Tzolk'in, né? Ele é tratado como 5/12, mas ele não tem nível na carta. E aí, quando ele é invocado, deixa eu ver... Uma vez por turno, durante qualquer main phase, você pode Special Summon qualquer número de tokens em cada lado do campo. Sinceramente, eu não vou te explicar aqui qual é o FTK que é feito envolvendo essa carta. Provavelmente você já deve ter visto. Mas eventualmente rola. Eventualmente rola.
FTK que Dino fazia, por exemplo, eu nem sei como é que é o FTK, pra te falar a verdade. Já devo ter visto lá no meu canal de jogos comentados, mas esse cara também é uma carta desnecessária, que eventualmente dá problema. O momento nem é esse, igual essas duas outras cartas que eu disse, como o Calamity, né, o Hot Head, e o Acid Golem. Mas esse cara também vai causar problema, também vai dar FTK em algum momento. Essa carta completamente desnecessária. E aí é que entra o ponto, esse tipo de carta já existiu em vários momentos, que é o produto final, né? E aí depende do formato, tem coisas diferentes, tem motivos diferentes. Por exemplo, esse cara que foi banido aqui, o Topologic Gamblar, não sei se todo mundo aí se lembra dele, mas naquele formato lá do Dark Warrior, que pra gente, lá pro pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, era usado ainda na época do Golk, quando você tinha Summon Sorcerer lançado como carta de Jump. E lá eles podiam usar Summon Sorcerers. E aí, muito do Golk era feito em volta da Summon Sorcerer também, além da Isolde. E quando o Goblin e o outro bicho lá, o MX-8 Invoker, foi banido, mesmo assim o Golk continuou sendo o deck desesperador por lá. Pra gente, acabou o Golk meio que por ali e entramos no meta do Sky Strike até chegou a coleção de Fusion, Fusion Enforcer? Eu não lembro, mas é a coleção que veio o Thunder Dragon. E aí o meta mudou, beleza. Depois, no final daquele ano, veio a coleção especial dessa coleção que veio o Thunder Dragon. E aí, nessa coleção especial, veio a Summon Sorcerer, com uma carta que vinha... tinha 4 cartas promo, né? E dentre elas tinha um Franquise de Terra, tinha a Isolde, tinha outra carta que eu não vou lembrar, acho que era o Sun Summoner, e tinha a Summon Sorcerer. Aí ela passou a ser legal pra todo mundo, pra América Latina e pra Europa, coisa que até então ela não era. E aí, esse cara era muito do produto final de que o deck de Dark Warrior, esses decks idiotas, de 60 cartas chegavam. E era muito escroto, porque mesmo você rasgando 2, 3 handtrap, era fácil chegar no Gamblar. Com toda a camada de jogada que você tinha, de Warriors, Isolde e Summon Sorcerer, Gamblar, e aí você simplesmente, se o cara te deu 3 handtrap, tá de boa. Eu descarto as outras 2 cartas que sobraram, eu vou ficar só com Gamblar. Mas beleza, esse Gamblar vai tirar 2 cartas da mão dele, e aí eu tributo o token, invoco o Linkuriboh na seta dele, ele descarta as outras 2. Você perdeu esse jogo, tá ligado? Acontecia, e esse bicho foi banido. Ok, aí você tinha 86, parecido... o Calamity, que também foi banido, que são esses produtos finais que bloqueiam o turno do cara. Enfim, essas cartas, elas tinham esse senso mais emergencial, porque tinham um nicho muito definido no metagame. Essas cartas não tem tanto. E aí é que entra o tal do hit vergonhoso, cara, que é muito merda a gente tá entrando aqui debatendo questões de banlists e ter que imaginar que esse tipo de hit precisa acontecer, porque a Konami acaba eliminando, né, quando ela vai lançar uma banlist. Então, se ela vai banir essas 2 cartas, cara, pra não ficar uma banlist que tá banindo 10 cartas, ela vai banir só essa. Se banir, eu acho que nem vai, mas acaba tirando, porque acaba virando urgência, coisa que até então não era, porque não se tinha um nicho. E agora tem. E a existência desse tipo de carta é nociva. Por quê? Principalmente porque elas vêm do extra deck, tá ligado? Esse que é o problema. Em algum momento vai dar problema. Se existe esse tipo de carta, pode ter certeza que em algum momento ela vai ser explorada. Em algum momento vai dar problema. O momento para essas cartas é agora, saca? Mas isso é desnecessário, isso é desnecessário. E são cartas que, se a gente tivesse imaginando que no formato anterior, isso nem estava em pauta. Nem estava em pauta, agora tá. Muitas coisas aconteceram, muitas movimentações rolaram. Mas isso aqui é desnecessário, isso aqui é desnecessário, isso aqui tá tendo spots e sempre que tiver um FTK nesse formato, a Isolde vai estar envolvida. Esse cara é desnecessário, mas enfim, precisa, né? E eu não tô nem falando de enables de combo, né? Porque os enables que existiram e causaram um problema foram banidos. Mas essa parada do que você precisa vindo do extra deck pra poder fazer esse tipo de coisa é zoado. Produto final, meio. Não é nem enable. Meio para você chegar lá. Isso são os enables que já foram banidos. Beleza, realmente. Ainda tem o último, o Electromite também, né? Um dos últimos enables que tem, assim, muito roubados, que é visto na camada de cima do meta, é essa carta. Tem lá o Raid Raptor também, que não precisava existir, mas existe. E aí, enfim, tem isso aí, beleza. Mas aí esses produtos finais são fodas, cara. Porque vindo do extra deck, cara, é muito acessível. Vai dar problema em algum momento. É diferente dessas cartas aqui, que são também Floodgates, o tal do Linger, né, o efeito que dura o turno inteiro, e você ativa o draw, é muito difícil de counterar, né?
Beleza, mas pelo menos você compra o draw, né? O que também é chato pra caralho, porque coloca aí uma porra, não é necessariamente um coin flip, não é necessariamente, mas enfim, tá dependendo da variância. Mas pelo menos você compra, seja o draw, seja o lance, aqui não tem spot, mas é um desses efeitos lingering de floodgate do turno inteiro. Shifter, que já teve o seu spot, o caixeira saiu, agora o shifter deixou de ser preocupação porque não tem uma casa, ok, mas eventualmente vai voltar a ser. Essas cartas você precisa comprar, beleza. Gera fatores ruins pro jogo, que eu acho que nem deveriam existir. Essas cartas deveriam ser banidas, do meu ponto de vista, no mundo ideal. E a Konami deveria lançar mais hand traps. Mais hand traps simples, de 1 para 1. Velha, da vida, tá ligado? De alguma forma, algum efeito diferente nesse sentido. De preferência que não fosse um que negasse e se invocasse, tá ligado? Pelo amor de Deus. Só alguma coisa, o cara invocou, você descarta ele e volta o bicho pra mão. Sei lá, alguma parada idiota dessa. Hand trap, alguma parada nesse sentido. Mas essas aqui, não. Lingering, Floodgate, não. Mas você pelo menos precisa comprar. Por isso que eu acho essas cartas menos nocivas do que essa aqui, por exemplo. E eu sei que é idiota se debater o Dweller, que há muito tempo existe no jogo. Passou formato, entrou formato, o Dweller ajudava a decks rogues a poder tancar o meta. Mas caralho, mano, esse tipo de carta é nociva pro jogo, tá ligado? E eu sei que é ridículo e é vergonhoso ter que debater sobre isso, mas a vergonha não tá do lado de cá, tá do lado do jogo, tá ligado? Da pool de cartas disponíveis. É muito ruim você ter que fazer uma banlist e você cogitar ficar colocando isso aqui, porque tem outras coisas que melhorariam o jogo. Mas esse tipo de coisa, se não tem como eu tentar melhorar o jogo se eu não consigo ativar as minhas cartas. E aí é que entra esse cara, essa rapariga. E isso fica pra depois, pra muito depois, mas muito depois porque não é prioridade. Fica pra muito depois porque também não é prioridade. E as prioridades vão sendo tomadas por esse tipo de coisa idiota, de cartas idiotas que existem, tá? Enfim, eu só queria destilar aqui toda a minha frustração com relação a isso, porque eu acho que é chato pra caralho. Estamos chegando no range parecido e eu só queria debater um pouquinho com vocês sobre. Mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais!